Testemunho de casamento restaurado. Aprendi a depender dele para tudo. Camila, como a sua jornada de restauração realmente começou? Minha jornada de restauração começou no dia em que pedi ao Senhor de todo o meu coração em uma breve oração: faça o que quiser para me mudar. Eu queria conhecê-lo de todo o meu coração, eu queria um relacionamento verdadeiro com ele. O que eu não sabia era como Deus escolheria responder àquela oração. Poucos dias depois, meu casamento estava destruído. No fundo do meu coração, eu sabia que Deus queria me mudar. Eu sabia que era a resposta daquela oração feita alguns dias antes. Minha sogra, que estava viva naquela época, tinha acabado de voltar de um retiro feminino e compartilhou comigo parte do material que havia recebido. Foi a primeira vez que percebi que havia cometido tantos erros no meu casamento, que eu não era uma mulher sábia. Eu era má, ciumenta, egoísta, briguenta, orgulhosa. Meu marido terreno me deixou dizendo que não me amava mais, que estava cansado do meu egoísmo, que não tinha certeza sobre o nosso casamento e que precisava de um tempo para pensar sobre o nosso relacionamento. Ele também não tinha certeza se o nosso casamento era da vontade de Deus, que precisava de tempo para buscar a Deus. Ele estava com muita raiva de mim. Eu só conseguia ver o ódio em seus olhos. Poucos dias depois, ele se mudou e foi morar com um amigo. Eu estava arrasada. Não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Lembro que naquele dia fui à igreja e chorei sem parar. Sentei-me no escritório do meu pastor e expliquei a ele o que tinha acabado de acontecer, e ele me disse que talvez fosse a vontade de Deus que não ficássemos juntos. Quando eu vi isso, eu simplesmente parei de chorar. Então parei de ir àquela igreja. Principalmente por causa do que meu pastor me disse e também porque eu tinha muita vergonha da minha situação. Eu comecei a frequentar outra igreja onde ninguém me conhecia. Eu aprendi muito lá sobre a importância de ter um relacionamento com o Senhor. E lá, o meu precioso Senhor me deu uma promessa e uma palavra. O pastor usou um exemplo naquele dia para relatar como Deus, como Pai, queria trabalhar em nossas vidas. O pastor disse: às vezes cometemos erros. O nosso Pai nos deu um copo que precisamos cuidar, mas às vezes não tomamos cuidado e o quebramos. E queremos juntar cada pedaço de vidro quebrado e juntá-los novamente, mas não conseguimos. E nosso Pai está nos dizendo: não toquem em nada. Eu não quero que vocês se machuquem. Deixe-me juntar cada pedaço desse copo quebrado. E eu lhes darei um novo, um que nunca mais será quebrado. Mas eu não quero que vocês toquem em nada. Eu aceitei essa promessa para mim. Eu entendi que eu simplesmente tinha que deixá-lo agir e que eu tinha que ficar quieta. Meses depois eu fui a um dia especial na igreja em que deveríamos ir apenas para adorar a Deus. Naquele dia, meu pai usou minha irmã para me dar uma palavra. Ele me disse: fique quieta, não faça nada, eu estou apenas testando você, eu estou provando o seu coração. Essa palavra me machucou muito porque eu não conseguia entender por que ele queria que eu sofresse. Eu sabia que, independentemente da dor que sentisse naquele momento, era necessário, pois eu precisava mudar. Havia tantas coisas erradas no meu coração. Mesmo com meu pai me tendo feito essas promessas, depois de 6 meses eu entrei em crise e pensei que talvez meu casamento nunca fosse restaurado. Eu não sabia se estava fazendo as coisas certas e, em desespero, digitei algo relacionado à restauração do casamento e um grupo no Facebook me indicou o RMI. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei o RMI. Quando eu comecei a ler os primeiros capítulos do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, eu percebi que estava certa em acreditar que Deus restauraria o meu casamento. Então, quando eu comecei a fazer os cursos, eu entendi por que Deus havia me dito meses antes que Ele estava me testando. Eu percebi que eu não o amava como Ele merecia. Ele não era o meu primeiro amor. Eu comecei a entender que aquilo não se tratava do meu casamento ou do meu relacionamento com meu marido terreno. Era uma restauração entre o meu marido celestial e eu. Eu precisava amá-lo com todo o meu coração, minha mente, minha alma e minhas forças. Ele tinha que ser tudo para mim. Como Deus mudou sua situação, Camila, quando você o buscou de todo o coração? Assim que eu comecei a ler os materiais e a aplicar os princípios encorajados pelo ministério, a minha situação começou a mudar. Meu marido começou a me ligar de vez em quando e às vezes me visitava. Quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Camila, o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Há muitos princípios que eu aprendi. Estes são os mais importantes que toda noiva precisa seguir. Acalme-se e deixe-o agir. Deixe ir a sua igreja, deixe ir o seu marido, deixe de lado tudo. Dê o dízimo. Seja íntima do seu marido, fique quieta.
Nosso marido está no controle de tudo. Não fale sobre seu marido com ninguém. Corra para o Senhor em todos os momentos. Honre seu marido e seja submissa. Camila, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Deus esteve comigo durante toda essa jornada. Primeiro como pai, depois admiti que o Senhor era apenas meu Salvador e não o Senhor da minha vida. Quando o fiz Senhor da minha vida, eu comecei a conhecê-lo como o amor da minha alma, como meu marido celestial. Ele esteve comigo desde o início. Ele me levantou, ele foi minha fortaleza, ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve lá por mim. Quando eu me senti sozinha, ele me segurou em seus braços. Ele foi tão misericordioso comigo, porque meu marido não tinha uma mulher. Meu marido celestial sempre me sustentou. Então eu simplesmente tive que lidar com a minha solidão e comigo mesma. Eu aprendi a simplesmente tê-lo, aprendi a depender dele para tudo. Camila, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada começou assim que eu comecei a aplicar os princípios. Meu marido começou a me ligar com mais frequência, a me visitar, a ter intimidade. E o ódio em seus olhos desapareceu. Eu apliquei os princípios e imediatamente houve mudanças em meu marido. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Camila. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Sinceramente, a verdadeira mudança começou quando eu encontrei o meu marido. Quando eu li o curso Encontrando a Vida Abundante, eu aprendi que toda essa jornada era tão necessária. Que não importa se meu marido terreno estava comigo ou não. O que realmente importa é ter o Senhor como nosso marido celestial. Antes dessa jornada começar, o meu marido era tudo para mim. Eu pensava que eu morreria sem ele. Quando ele não estava ao meu lado, meu coração doía muito. Eu o amava tanto. Ele foi o primeiro homem na minha vida. Foi com ele que eu aprendi o que significa o amor. Então eu percebi que o amor do meu marido era imperfeito e que o meu também não era perfeito. Então eu descobri o meu marido celestial, que nunca me abandonaria, não importa quantas vezes eu caísse. Que ele sempre estará lá para mim e que ele quer que eu o ame de todo o meu coração. Ele me atrai e anseia por mim. Ele quer que eu o ame da mesma forma que eu amei o meu marido terreno. Foi então que eu consegui entender que o casamento foi criado para isso, para entender o relacionamento que o nosso Senhor quer ter conosco. Ele é o meu marido e eu sou a sua noiva. Agora ele é tudo para mim. Sem ele eu morro e sem ele o meu coração dói. O meu marido provê tudo para mim. Ele me deu um amor perfeito. Ele nunca me abandonará. Ele me conforta, ele me levanta, ele me mima. Por que eu deveria querer um homem como meu marido terreno? De repente, meu marido celestial fez algo na vida do meu marido terreno para trazê-lo de volta. Primeiro, meu marido adoeceu e naquele momento percebeu que sua vida estava muito distante do Senhor. Ele não conseguia mais viver da mesma maneira. Foi a primeira vez que ele me pediu para orar com ele. Meses depois, o Senhor fez algumas coisas acontecerem na vida do marido terreno e ele decidiu voltar. Ele mora comigo há 3 meses e está fazendo planos para a sua vida, nos quais eu estou incluída. Para mim, a minha restauração começou no momento em que eu encontrei este ministério. Eu posso dizer que meu casamento foi restaurado há muitos meses, mas o que importa é que eu encontrei o meu verdadeiro marido. Sim, eu percebi que estava próxima da minha restauração. Pelo que eu li nos testemunhos, fica mais difícil quando a restauração se aproxima. Principalmente quando você não a quer de verdade. Quando você está feliz com seu marido celestial, quando ele é seu marido. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que a ajudou, Camila? Sim, eu recomendaria o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento e todos os cursos online que esse ministério nos oferece. Eles te dão força para continuar, mas principalmente te ensinam a saber que você tem alguém que realmente te ama. E esse é o nosso amado, o nosso marido celestial. Encontrar o curso de vida abundante mudará tudo. Camila, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de compartilhar com as mulheres que leem seu testemunho, promessas que ele te deu? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Camila, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, eu amo encorajar mulheres. De qualquer forma, Camila, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão?
Querida noiva, essa jornada é difícil no começo. Mas quando você entender que é absolutamente necessário passar por ela, será mais fácil para você. Precisamos morrer para nós mesmas todos os dias. Éramos contenciosas, orgulhosas, egoístas, mesquinhas, manipuladoras. Mas, acima de tudo, esquecemos o nosso primeiro amor. O nosso amado Senhor não quer ser apenas o seu precioso Salvador ou o seu Senhor. Ele é claro, tudo isso e muito mais. Então temos que honrá-lo por isso. Mas Ele quer estar mais perto. Ele te ama tanto que quer te dizer a cada segundo da sua vida que você é preciosa para Ele. Quando você foi abandonada, Ele estava lá para te dizer: eu sou seu marido. Ele te ama como ninguém mais nesse mundo jamais poderá te amar. Ele está lá para te ajudar o tempo todo. Ele conhece seus medos, a sua dor. Ele quer te levantar. Ele quer sussurrar em seu ouvido que Ele está lá para te ajudar pelo resto dos seus dias. Que o seu amor não termina aqui. O seu amor é eterno, o seu coração pertence a Ele, não a um homem. Ele a ensinará a honrar e a se submeter ao seu marido terreno. Você aprenderá a amar o seu marido como Ele quer que você o ame. E é então que Ele converterá o coração dele. Quando seu marido voltar para sua casa, você entenderá que tudo o que aprendeu nesse ministério foi a preparação para uma jornada de vida. Corra para os seus braços o tempo todo, nunca dê ouvidos ao que os outros possam lhe dizer. Confie apenas na sua verdade.